Estamos tratando das eleições mais acirradas da história do Brasil. Há uma diferença entre os dois governos. É só você saber como era o Brasil no meu tempo. Ele transpôs foi dinheiro pro bolso dele, da turma dele. Mentiroso! Não vai responder? Primeiro, o povo brasileiro sabe quem é mentiroso. Foram um pouco mais de 2.100.000 votos de diferença. A gente está falando de fato de um Brasil muito dividido. Nós vamos, a partir de janeiro, consertar esse país. Na segunda-feira do dia 31 de outubro, após as eleições do segundo turno terminar com Lula eleito presidente com 2 milhões de votos à frente de Bolsonaro, o mercado subiu 0,61% e o dólar caiu mais de 2%. Nesse vídeo eu quero te explicar melhor o que está acontecendo, o porquê do mercado ter essa reação com a eleição do Lula e o que fazer agora que ele voltou ao poder. Para isso, vamos juntos analisar o plano de governo petista, os resultados das eleições e todo o cenário macroeconômico que pode influenciar nos seus investimentos. Esse vídeo vai te dar toda a base que você precisa para pensar por si só sobre o que fazer com a sua grana nesse momento. E no final vou te dar 7 dicas que você já pode começar a aplicar hoje para prosperar enquanto muitos estão com medo. Será que o Brasil pode virar uma Venezuela agora que o Lula foi eleito? Então bora, camelada, pega a pipoca e se ajusta no sofá, que esse vídeo é mais um selo DAZA de qualidade. Fala, Brio! 1, 2, 1, 2. Galera, antes da gente continuar, quero agradecer a Levante Investimentos, a minha casa de análise, que é patrocinadora do canal, e eles disponibilizaram gratuitamente um relatório para vocês chamado Eleições e Fundos Imobiliários. Como investir em fundos imobiliários nesse momento de eleições que já passou e você pode utilizar de alguma forma para melhorar seus investimentos. É totalmente grátis. Lembrando que a Levante é uma casa de análise onde ela faz diversos relatórios, seja de ações, renda fixa, exterior, fundos imobiliários e muito mais. Então baixe gratuitamente esse relatório com o link no primeiro comentário fixado desse vídeo ou escaneando o QR Code que está aparecendo aqui na tela e abra sua conta. Luiz Inácio Lula da Silva foi o 7º filho de uma família de origem humilde. Nascido no interior de Pernambuco em 1945, começou a trabalhar como ambulante aos 8 anos de idade e como engraxate aos 9 anos. Aos 14 anos estava empregado numa metalúrgica, um setor que viu enorme crescimento com o desenvolvimentismo do presidente Juscelino Kubitschek na região paulista. Lula tornou da metalúrgica a sua profissão. Com a ascensão do regime militar e sem querer voltar para casa, que era Pernambuco, Lula foi aí convencido pelo seu irmão, militante do Partido Comunista do Brasil, a participar das reuniões do seu sindicato. E é lá que Lula se destaca. Mas antes, em 1964, Lula sofre sua primeira grande perda. Em um dia comum na metalúrgica, ele que era torneiro mecânico, Lula acaba perdendo seu dedo mindinho da mão esquerda após enfiar a mão em uma das prensas, galera. E aí a prensa acabou arrancando o dedo, né? Sobrou aquele cotoquinho, tanto que até ele falou que ele foi no hospital. E aí o médico falou, não, esse cotoquinho vai sair daí. Mas naquele tempo, peão, 4 horas da manhã, fedendo a óleo, a mão cheia de graxa, eu quero ver peão mesmo, pra que esse toquinho aqui arrancou tudo logo assim, ó. O Lula falou que ia brincar, né? Que era pra coçar o nariz. E aí foi a primeira perda dele. O fato seria uma marca ao atual presidente, que além de conhecer a dor física de perder o dedo, conhecia as dores dos trabalhadores. E por conhecer as dores dos trabalhadores, logo ele chega à diretoria do sindicato em 1969 e começa sua trajetória aí como líder sindical. Aos 23 anos, Lula se casa, mas perde sua mulher depois de 2 anos, grávida de um filho de 8 meses. Então ele mergulha no trabalho e vai crescendo dentro do sindicato. Ao mesmo tempo que Lula vai crescendo no sindicato, fora dele, ele também se dedica na revoada e começa a pegar todo mundo, até ter sua primeira filha, fruto de um relacionamento aí sem ser casado. Pouco tempo depois, ele conhece e se casa com Marisa Letícia, com quem viria a ter aí 3 filhos. E em 1975, pouco antes dos seus 30 anos, Lula assume a presidência do sindicato. Nos próximos anos, Lula começa a comandar grandes greves gerais durante a ditadura, até ser preso pela sua primeira vez aí e passar 31 dias na cadeia. Saindo de lá, ele retoma a atividade sindical e política, buscando uma representatividade para a classe trabalhadora. Em 1980, funda e vira presidente do Partido dos Trabalhadores e com o fim da ditadura, começa sua carreira política como deputado federal mais votado do Brasil em 1986. Finalmente, depois de 3 tentativas frustradas, Lula é eleito para presidente da República em 2002. Mas como realmente foi esse governo? O que Lula deixou para o Brasil? Vamos
começar comparando o ano em que ele assumiu e o ano em que ele deixou a presidência. Do lado esquerdo estão os dados de 2003, um PIB de 1,48 trilhão de reais, com crescimento de 2,4% ao ano. Um PIB per capita corrigido pela inflação do dólar de R$ 8.292. Uma inflação de 12,5% no ano, uma dívida pública batendo 75% do PIB e uma taxa de desemprego de 11,27%, com 26,27% da população em situação de pobreza. E aqui na direita está a comparação no final do governo Lula em 2010. O PIB de 3,86 trilhões com crescimento de 4% ao ano e PIB per capita corrigido pela inflação do dólar de R$ 19.800. Uma inflação de 5,91% ao ano e uma dívida pública batendo 62% do PIB e uma taxa de desemprego de 6,74%, com 13,57% da população em situação de pobreza. Olhando os números assim, tudo indica que foi um ótimo governo e excelente para a economia, certo? É verdade. Mas precisamos dar uma olhada mais de perto nisso. Existem dois grandes fatores que permitiram esse crescimento econômico. Um deles, ironicamente, vai contra tudo que as pautas do governo de esquerda ditam. Mas pera aí, se você tá gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, assim você leva esse vídeo para mais pessoas. E se você quiser apoiar o canal, agora tem o super like. No próximo vídeo eu vou falar o nome das pessoas aí que deram super like e que ajudam o canal a crescer. Voltando, meu irmão, o primeiro grande fator que ajudou o Brasil a crescer foi o boom das commodities. Como o Brasil ele é um grande exportador de commodities, conseguimos aproveitar muito bem esse momento. Alguns dos maiores produtos exportados pelo Brasil são soja, petróleo, minério de ferro e celulose. E olha só que interessante a valorização desses produtos durante o governo Lula. O minério de ferro saiu de $29,31 no início do governo para a máxima de $197,12 em março de 2008, uma valorização de incríveis 572,53%. A soja saiu de $188 para a máxima de $637,25 em julho de 2008, uma valorização de 238,96%. O papel e celulose saíram de $439,97 para $878,37, um aumento aproximadamente 2 vezes o valor inicial. E o preço de barril de petróleo saiu de $19,15 para a máxima de $132,83 em julho de 2008, uma valorização absurda de 593,63%. É muita coisa, né? Mas se compararmos o desempenho do Brasil com outros países da América Latina que também são exportadores de commodities, podemos ver que nós ficamos abaixo de vários outros vizinhos. Ué, mas então será mesmo que aqueles dados representam um bom governo ou apenas mostram uma tendência mundial como uma onda em que o governo Lula somente surfou? Comenta aí, quero saber a sua opinião. O segundo fator que permitiu esse crescimento, ou pelo menos permitiu que o Brasil surfasse nessa onda, foi o primeiro mandato do governo petista. Ao contrário do que muitos pensavam que aconteceria, Lula não adotou grandes pautas da esquerda para a economia. Pelo contrário, é até curioso que antes de ser eleito, lá em 2002, Serra já dizia que o Brasil poderia virar uma Venezuela com a vitória do Lula. E embora Lula falasse que iria contra as políticas econômicas levantadas por FHC, ele fez exatamente o contrário, como disse o próprio diretor do FMI em 2006. Algumas de suas políticas, inclusive, levaram à fundação do PSOL, já que muitos petistas decidiram sair por não concordar com o pensamento que o Lula estava tendo. Mano, o Lula chegou até a ser chamado de neoliberal. Você acredita? Sabia não? Mas ao mesmo tempo que ele tomava suas pautas liberais, ele ia também colocando aí práticas políticas de esquerda, que minaram o crescimento e o futuro do Brasil e resultaram numa grande perda e crise no governo da Dilma Rousseff. Crise essa que foi maior do que a crise causada pela pandemia em 2020. Bom, agora que você entendeu melhor o contexto sobre como foi o governo Lula, tá na hora de você entender melhor o seu plano de governo do PT para os próximos 4 anos. É aí que o camelo vai pro brejo, galera. No programa de reconstrução e transformação do Brasil, apresentado pelo PT, PSDB, PCdoB, PV, PSOL, Rede, Solidariedade, Avante e Agir, são apresentadas 121 diretrizes para tal reconstrução. Algumas delas são muito importantes para você entender por que podem afetar o seu bolso, principalmente as que falam sobre o desenvolvimento econômico. Uma das principais ideias do governo é trazer o Estado como indutor do crescimento econômico, ou seja, galera, o Estado acima da iniciativa privada. Isso é o contrário do que permitiu o crescimento econômico no seu primeiro mandato e é o que causou a crise durante o governo Dilma. Mas antes de eu te mostrar as diretrizes, Brimo, se você estiver gostando, não esqueça do like, que é muito importante, hein? E se inscreva no canal. Voltando às diretrizes, vamos ver algumas que revelam o plano econômico
do PT. Ó, a diretriz número 51, ele escreveu assim, ó: vamos recolocar os pobres e os trabalhadores no orçamento. Para isso, é preciso revogar o teto de gastos e rever o atual regime fiscal brasileiro, atualmente disfuncional e sem credibilidade. Tá aí um possível risco para as contas públicas, concorda? É verdade. Na diretriz 52, no finalzinho, ele diz assim, ó: vamos colocar os pobres outra vez no orçamento e os super ricos pagando impostos. Outro ponto interessante, os super ricos, galera, eles não pagam impostos. Era de se imaginar. Se o governo tenta cobrar imposto deles, eles simplesmente vão embora ou dão um jeito de burlar o novo sistema. Essa é a realidade. E tentar fazer essa taxação forçada também é perigoso pro crescimento e pro desenvolvimento do nosso país, porque manda embora quem gera emprego e faz a roda econômica parar de girar. Isso aconteceu com a Argentina, lembra? E pode acontecer com o Brasil. Então se você não viu o vídeo que eu falei da Argentina e tudo que chegou aí e fez ela chegar onde tá hoje, clica depois nesse vídeo na nossa playlist. Bom, vamos voltar pra diretriz aqui, ó. Diretriz número 54. Ela diz assim, ó: vamos fazer os super ricos pagarem imposto de renda, utilizando os recursos arrecadados para investir de maneira inteligente em programas e projetos com alta capacidade de induzir o crescimento, promover a igualdade e gerar ganho de produtividade. Além de tentar taxar novamente os ricos, o plano do PT é usar esse dinheiro para colocar o Estado como indutor da economia, esquecendo que é o livre mercado que gera desenvolvimento, não o governo. Na diretriz número 55 fala assim, ó: é tarefa prioritária coordenar a política econômica para combater a inflação e enfrentar a escassez, em particular, dos alimentos, dos combustíveis e da eletricidade. A questão é, como eles pretendem fazer isso? Porque se for a base da canetada, como a Dilma fez lá atrás, você precisa ficar atento, principalmente se você investe em empresas desse tipo. Ó, na diretriz número 58 fala: o país precisa de uma transição para uma nova política de preço dos combustíveis e do gás, que considere os custos nacionais e que seja adequada à ampliação dos investimentos em refino e distribuição e a redução da carestia, ou seja, da escassez. Os ganhos do pré-sal não podem se esvair por uma política de preço internacionalizada e dolarizada. É preciso abrasileirar o preço dos combustíveis e ampliar a produção nacional de derivados, com expansão do parque de refino. Mais um ponto de atenção para quem investe em empresas de petróleo, galera, principalmente se você tiver em Petrobras. E o que quer dizer abrasileirar os preços dos combustíveis? Será que é mais uma tentativa de controle de preços? Não sei. Políticas desse tipo podem prejudicar muito toda a cadeia de produção. A gente viu a Petrobras cair mais de 10% na segunda-feira, e isso pode ter uma correlação muito grande com isso. Ó, na diretriz 61 está escrito: é preciso fortalecer e modernizar a estrutura produtiva por meio da reindustrialização, do fortalecimento da produção agropecuária e do estímulo a setores e projetos inovadores. Devemos fortalecer a empresa nacional, pública e privada, com instrumentos como financiamento, compras governamentais e investimento público, ampliando e agregando valor à produção, com ênfase em inovações orientadas para a transição ecológica, energética e digital. De novo, o Estado gerando desenvolvimento, galera. O que acontece quando o governo estimula a economia são bolhas que podem até gerar um crescimento no curto prazo, mas depois a conta vem. Foram essas políticas que ocasionaram a crise do governo Dilma. A diretriz número 72 fala: o investimento privado também será parte importante da reconstrução do Brasil e será estimulada por meio de créditos, concessões, parcerias e garantias. E aí tá um enorme ponto de atenção. De novo, o que acontece quando o governo estimula a economia com crédito barato, altas de curto prazo que cobram depois o seu preço lá no longo prazo. Sem contar que esses investimentos governamentais são em sua grande maioria para fins políticos. É só ver os grandes escândalos de corrupção que tivemos ao longo do tempo. A diretriz 76 diz: será necessário proteger o patrimônio do país e recompor o papel indutor e coordenador do Estado e das empresas estatais para que cumpram com agilidade e dinamismo seu papel no processo de desenvolvimento econômico e progresso social, produtivo e ambiental do país. E de novo, o papel indutor e coordenador do Estado e um protagonismo das empresas estatais. E aí um destaque para as diretrizes 77, 78 e 79, que mostram respectivamente um plano de governo contra a privatização da Petrobras, Eletrobras e dos Correios, o que não é o melhor cenário para quem investe no mercado. Mas nem tudo é ruim, Brimos. Um ponto muito citado em diversas diretrizes é o foco no desenvolvimento sustentável, com energia limpa e proteção da biodiversidade. Isso pode ser muito interessante para as empresas que atuam nesse setor, então fica ligado nisso. Mas qual a chance disso tudo se tornar realidade, galera? Qual que é a chance do Brasil se tornar uma Venezuela?
Com certeza, o plano econômico do PT, apresentado em suas diretrizes, se fosse aplicado em sua totalidade, teriam consequências gravíssimas contra o crescimento do nosso país. Só que levando em consideração que nessas eleições foi eleito um congresso mais centro-direita da história do Brasil, além de um senado com 13 de 27 cadeiras para aliados do Bolsonaro, a vida fica muito mais difícil pro Lula. Ajuda o maluco! E esse talvez foi um dos motivos pro mercado ter reagido bem ao resultado visto aí no segundo turno. Mesmo com a reeleição do Lula, vai ser muito desafiador levar em frente o seu plano de governo e praticamente impossível passar propostas mais radicais, o que é um bom sinal para o mercado financeiro. Além disso, o mercado está esperando um Lula paz e amor, o Lula mais responsável, como foi em seu primeiro mandato. Até a própria Faria Lima não está acreditando que o Lula vai tentar passar algum plano de reforma socialista se for eleito presidente. Da mesma forma, o capital estrangeiro também não saiu do Brasil depois das eleições. Na verdade, ele saiu antes. Em setembro, os investidores institucionais, representados pelos fundos de investimentos, tiraram 3,9 bilhões de reais do Brasil. Enquanto isso, os investidores pessoas físicas estrangeiros aproveitaram as quedas das ações para botar 2,2 bilhões no mercado financeiro. Até setembro, o fluxo de investimento na Bolsa Brasileira bateu o recorde, com um saldo positivo de 84,7 bilhões de reais. Mas o que pode ter motivado os investidores institucionais a tirarem dinheiro do Brasil? Talvez nem sejam as eleições, mas sim um cenário de possível recessão global vindo aí. E num cenário como esses, os investidores eles desenvolvem maior aversão a ativos mais arriscados como ações, preferem deixar o seu dinheiro aí a títulos de governo ou até mesmo em moeda forte. E o maior indicador que tal crise está surgindo é a tentativa do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, de tentar controlar a inflação, subindo a taxa de juros para maior patamar aí desde 2008. E em 2008, o que aconteceu? Isso aí, a grande crise imobiliária que deixou milhões de pessoas e vários governos bem mal das pernas. Com esse cenário envolvendo uma desaceleração da economia chinesa, o Brasil é um grande candidato para crescer economicamente, desde que siga nas rotas de privatização e segurança jurídica. Porque é assim que o nosso país se torna atrativo para o capital estrangeiro. Então o que você precisa entender, Brimoso, é que quando falamos de investimentos nesse cenário de eleições, vai muito além da nossa política aqui no Brasil e envolve um cenário macroeconômico que está assustando muita gente grande. E é aí que nós, que estamos atentos, podemos ganhar dinheiro. Como o Warren Buffett mesmo diz, tenha medo quando os outros estão gananciosos e ganância quando os outros estão temerosos. Então quero compartilhar com você agora 7 dicas de investimentos para te ajudar nesse momento desafiador e com medo aí de um cenário mundial de recessão. Brimoso, a primeira dica é: tenha caixa. Grandes oportunidades podem surgir independente do presidente e você vai precisar de caixa para você aproveitar esse momento. Se você tem a oportunidade de conseguir mais dinheiro agora ou até deixar para depois alguma grande compra que você quer fazer, faça isso agora, deixe para depois e tenha esse dinheiro em mãos. O que nos leva à segunda dica: cuidado com as empresas estatais. Lembra das diretrizes 77, 78 e 79? Um governo de esquerda pode tentar restatizar a recém-privatização aí da Eletrobras, o que é bem difícil, já que seu capital está aí no mercado já. Mas ele pode tentar tomar ainda mais o controle da Petrobras, por exemplo. E isso vai muito além dos grandes escândalos de corrupção que vimos nesses governos. É fato que a gestão privada é superior à gestão pública. O setor privado tem interesses completamente diferentes do setor público ao gerir uma empresa. Uma empresa estatal responde aos interesses do Estado, que nem sempre estão alinhados a dar mais lucro ou mais retorno aos acionistas. Então tome muito cuidado ou seu dinheiro pode acabar no meio de mais escândalos. A dica 3, Brimoso, é diversifique moedas e jurisdições. Se você teme que o Brasil vire uma Venezuela ou uma Argentina, a melhor forma de se defender, galera, é diversificando. E eu não tô falando de diversificar entre ações, fundos imobiliários e renda fixa no Brasil. Eu tô falando de migrar uma parte do seu capital para o exterior ou até investir em criptomoedas ou outros ativos contrários aos movimentos da nossa moeda. O que acontece é que quando você investe numa empresa americana, por exemplo, é que você também diversifica seu dinheiro numa jurisdição americana. Você não está investindo só na empresa, mas também no país em que essa empresa está localizada. Por isso é tão importante diversificar países na hora de fazer seus investimentos num cenário como esse que estamos enfrentando agora. Além disso, Brimoso, você pode diversificar também a moeda. Se o real perder valor com uma má gestão do próximo governo, você vai estar muito mais tranquilo, porque parte do seu capital vai estar em dólar, Bitcoin, ouro ou o que for. E por isso também que é importante entender cenário macro
na hora de investir. A dica 4 é top, ó, empresas de construção. O governo do PT foi um dos grandes responsáveis por construção de moradias populares, e não vai ser diferente nos próximos anos. Se Lula for eleito, podemos esperar mais construções de moradias para as pessoas de baixa renda, o que pode impulsionar empresas do setor de construção civil. Alguns analistas do mercado recomendam empresas como Direcional e MRV, por exemplo. Os planos para construir mais moradias estão em várias diretrizes do Programa de Reconstrução do Brasil, e essa é uma grande tendência que pode surgir aí. Dica 5, galera, empresas de educação. As empresas de educação também podem se dar muito bem aí com a vitória petista, já que nos seus planos está impulsionar o financiamento estudantil com o FIES e o ProUni. É só olhar o histórico do governo petista e os altos investimentos em educação para aproveitar esse movimento. A dica 6 é empresas de energia limpa, galera. Um dos pontos mais citados nas diretrizes do plano petista, como falei, é o investimento em energia limpa e sustentável. Então podemos esperar que as empresas que trabalham com esse tipo de energia recebam incentivos para acelerar o desenvolvimento das suas soluções. Então fique ligado em empresas que estão destacando nesse setor, aí, como o VEG, que faz motor elétrico, e mesmo a Aeres, né, que é uma pequenininha, mas que pode se dar bem. Dica 7, galera, preste atenção especial aos bancos públicos. Em governos de esquerda, os bancos públicos são os grandes privilegiados para tocar o desenvolvimento econômico proposto pelo Estado. O que acontece é que o governo libera crédito fácil e barato, principalmente passando por esses bancos públicos. O problema, galera, é que na maioria das vezes esse dinheiro é mais usado para fins políticos do que para fins de desenvolvimento real do país, né? Como foi o caso dos bilhões que foram investidos para construir o metrô na Venezuela. Então, por mais que esses bancos possam se beneficiar em um governo de esquerda, eles também são um investimento perigoso por causa desse mesmo controle e dependência do governo. Bom, o que vai acontecer, ninguém sabe, ninguém tem certeza. E é por isso que você não pode ficar parado, Brimoso. A única forma de se proteger é tomando ações necessárias para cuidar dos seus investimentos. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, Brimoso, já deixa seu like e comenta se esqueci de falar de alguma coisa ou no que você pretende investir nesse momento. E se você gostou muito, mas muito, deixa um super like, que eu vou mencionar seu nome no próximo vídeo, falando que você é um apoiador do canal. Ó, e se você quiser entender mais sobre o cenário macro global, dá uma olhada nesse outro vídeo que tá aqui aparecendo, onde eu falei de um possível fim do dólar. Beleza, Brimoso? Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo e te vejo lá.